No primeiro vídeo foi realizada uma introdução de computação em nuvem, uma introdução do Microsoft Azure. Falamos bastante da importância de uma carreira focada em computação em nuvem, focada nesses cenários de Microsoft Azure, Amazon, Google e assim por diante. No segundo vídeo, a gente falou já sobre a parte da infraestrutura base. Falamos de Azure Network, né? Foi configurado toda uma estrutura de network dentro do Microsoft Azure, explicado ali como que funciona um Virtual Network, Virtual Gate, como que fecha uma VPN, como que monta toda aquela estrutura. Esse slide aqui, ele facilita um tanto o entendimento referente à nossa estratégia, né, nessa série de vídeos. Primeiro vídeo foi feita essa introdução, segundo vídeo falamos de networking e hoje nós vamos falar sobre storage, né? O objetivo, ao final desse vídeo, você tem que ter a capacidade de conseguir montar um storage account, saber para que serve, como que trabalha um storage dentro do Microsoft Azure. Então hoje nós vamos estar falando aqui, deixa eu pegar o meu slide aqui, o meu laser point aqui, ó. Nós vamos estar falando de blob, a gente vai estar falando de files, de discos e assim por diante, ok? Qualquer eventual dúvida que você venha ter ao longo deste vídeo e desta série, fique à vontade de colocar seus comentários aqui abaixo que eu vou estar respondendo aos seus comentários. Se você ainda não realizou o download do mapa mental e do plano de estudo para a certificação 70533, está disponível nesta URL, já foi disponibilizado desde o primeiro vídeo, então faça download. Essa é uma das maneiras que permite com que você consiga aprimorar e ter um direcionamento para você conseguir estudar para a prova. Muitas vezes o pessoal não passa na prova, não é porque ele não tem tanta... Não é porque ele não sabe, é porque ele estudou errado. Acho que é mais assim, porque tem tanta coisa para estudar. Igual, por exemplo, eu quero falar, poxa, eu quero ser aprovado na prova. Então tá vendo tudo isso daqui? 7533, o que está em amarelo aqui, ó. Exatamente isso. Então quer dizer, eu vou estudar esses elementos. Não adianta, porventura, o cara ir lá estudar Analytics, IoT, integração, com Service Bus. Sim, tá relacionado. Para essa prova não dá para o cara ficar falando de SQL Database e tal. Para essa prova não, tem outras provas que estão relacionadas a isso. Então, extremamente importante ficar claro isso, né? E agora vamos falar um pouco sobre nossa estrutura. Então, quando a gente entra aqui em Storage, no vídeo anterior foi falado sobre Networking, ok? Virtual Network, VPN, Express Route, Load Balance e tal, a gente fez uma introdução. Hoje vamos falar aqui um pouco sobre storage, né? Especificamente falar sobre blob, files e assim por diante. Essa é a nossa estrutura por hora, ok? Posteriormente nós vamos estar entrando na parte de computação, máquinas virtuais, availability set, scale set e assim por diante. Quando a gente fala da nossa ilustríssima estrutura Azure Storage Account, existem alguns tipos de objetos dentro do Azure que compõem a estrutura de storage, né? Se você falar, poxa, eu preciso armazenar informações dentro do Azure, o que o Azure me entrega para que eu possa armazenar informações? Ele me entrega aqui blobs, tabelas, queries, discos, propriamente ditos, disco dividido em disco standard e disco premium, e depois eu tenho uma outra área aqui que era preview e já está liberado agora, que é o recurso de files. Okay? Então essas são as cinco objetos, 5 estruturas das quais permite com que eu consiga armazenar algum tipo de conteúdo dentro do Azure. Tá? E a forma na qual eu interajo com esse tipo de objetos aqui, ou é através do Azure Import Export, ou através do AZCOP, ou através de Express Route. Essa é a forma na qual eu consigo transferir dados, manipular informações entre estes objetos aqui, entre esses recursos de armazenamento do Azure. Para que você seja aprovado na prova, o que você tem que ter a noção clara e saber exatamente qual é a diferença e quando que você utiliza e consome cada um desses objetos, cada um desses recursos. Por exemplo, blob. Vai depender muito do tipo da requisição, da sua aplicação.
né? Por exemplo, você quer armazenar várias informações e essa informação que você quer armazenar e fazer a entrega depois é streaming. São streaming de dados, né? Vídeo. Então é recomendável que isso seja armazenado dentro de um blob, porque o blob ele tem uma performance maior e melhor para conseguir tratar esse tipo de conteúdo. Não que eu não possa armazenar em files, por exemplo. Posso, mas já não é uma boa prática. Então, por exemplo, quando eu falo de blobs, a gente está falando que é um recurso no qual permite com que eu consiga armazenar conteúdos que necessitam de uma performance, digamos, mais rápida. Então, blob é um tipo de armazenamento rápido que tem uma excelente performance. Passado isso, temos tabelas, por exemplo. Qualquer tipo de processamento não estruturado tem tabelas. Aqui, ó, igual aqui, ó, tá dizendo NoSQL, né? Diversos tipos de armazenamento NoSQL, eu vou estar utilizando tabelas. Ou qualquer tipo de aplicação que trabalha com cenário de mensagerias, muita mensagem, eu vou trabalhar com queries. Já no cenário de máquinas virtuais ou discos tradicionalmente, aí a gente já entra falando direto sobre Premium discos, né? Disco Premium ou Standard. A diferença aqui é que o Premium é SSD e Standard aqui já tá Standard já não é SSD, já é HD tradicional, SATA. Né? Aí esse é um ponto importantíssimo, tá? Limite de um disco Standard de IOPS 500 IOPS e até 1 tera, né? 1 tera aqui de tamanho. Toda vez que você vai criar um disco no Azure, tem que ficar claro isso. O tamanho máximo que você cria um disco no Azure é de 1 tera. Ah, mas aqui está falando 64 tera, então você vai criar 64 discos de 1 tera para chegar em 64 tera. Exatamente isso. E aí quando você somar 64 discos com o IOPS e multiplicar tudo isso e criar um stripped, que é um disco distribuído dentro do sistema operacional, aí você chega no que nós chamamos de 80 IOPS. O grande... Na parte de discos standard, eu vou ter um vídeo que eu vou falar bem sobre isso, tá? Vamos passar para uma outra estrutura aqui, porque senão... Files. É possível hoje eu ir no Azure, criar um compartilhamento e daqui da minha máquina dou netuse // mapeio o compartilhamento lá do Azure e consigo copiar arquivos. Exatamente isso. Ou eu faço isso utilizando o AZCOP. Ou eu dou um netuse ou eu utilizo o AZCOP. Então, nesse vídeo de hoje, gostaria de focar com vocês aqui em cima de blob, tabelas, query e files. Vamos reservar um vídeo específico para a gente tratar bastante no detalhe a opção de disco. Eu vou trazer aqui, fazer algumas demonstrações, mas eu quero deixar bem claro que é um assunto que exige muito para a gente poder fechar um vídeo só para isso, ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha máquina virtual. Cadê? Estou aqui no Azure. Lembrando que eu não estou falando nada da minha cabeça, né? Eu estou falando do quê? Estou falando do nosso mapa mental, preparatório aqui para a prova 533. Então esse mapa mental consiste aqui numa estrutura. No vídeo anterior a gente falou sobre a parte de como configura uma rede, de como define e projeta subnets. Fizemos uma introdução sobre isso, né? E hoje nós estamos falando aqui sobre armazenamento. Então o objetivo aqui é a gente entrar aqui na estrutura de blobs, né? Olha lá, blobs, usar ou não criptografia, como que funciona essa estrutura, backup, ok? Aqui depois, como que eu gerencio o acesso, quem pode ou não, as políticas, chave, como que eu monitoro também a minha estrutura, implementação de estrutura aqui para banco de dados SQL aqui, com uma replicação, e depois eu tenho aqui criação de backup, agentes de backup, assim por diante. Então vamos lá. Então essa é a pauta. Esse mapa mental você já deve ter em mão. Se não tem, faça o download dele. E a qualquer momento pode colocar aqui os seus comentários aqui abaixo que eu vou estar respondendo as suas dúvidas assim que possível, né? Vou estar respondendo as suas dúvidas assim que possível. Vou estar monitorando essa área aqui, ok? Então vamos lá. Você nessa altura do campeonato, opa, que isso?
Nessa altura do campeonato, você já deve ter a sua conta trial criada no Microsoft Azure. Então você já tem aqui a sua continha no Azure, devidamente criada. Pronto, então nesse momento você já deve ter a sua conta criada. Se a gente entrar aqui em Resource Group, a gente vê aqui os diversos Resource Group que eu tenho aqui na minha estrutura. E existe um Resource Group aqui que a gente fez que é Demo Azure, né? Que é o que a gente começou desde do início da nossa estrutura. Então, olha lá, que foi a aula de ontem que eu criei ali toda aquela estrutura de networking, né? Eu tenho aqui uma máquina virtual também, e eu tenho aqui os meus storage account, né? Os meus storage account. Se eu entrar nesse storage account aqui, eu consigo mostrar algumas propriedades para vocês. Mas o objetivo aqui é entrar no detalhe. Então, vamos lá, do zero, passo a passo aqui, o que você precisa fazer, criar um novo storage account. Então, veja, ontem, na primeira aula, no primeiro vídeo, eu criei uma máquina virtual Next Finish. No segundo vídeo eu já mostrei, não é Next Finish, você tem que montar a estrutura de rede, criar o endereçamento, configurar toda a estrutura, muito bem configurado, de subnet, gateway, acesso, parabéns, ok. Depois você monta essa estrutura que você vai montar agora, que é o storage. Então você vai montar rede storage, aí que você vem criar a máquina virtual. Por isso que não é Next Finish, tá? Não é Next Finish. Então vamos lá, criar um novo storage. E aí eu venho aqui e crio um storage account. Venho um storage account. Toda vez que vocês criam um storage account, ele vai te entregar ali algumas funcionalidades. Então vamos lá, vamos dar um nome aqui para esse storage account. Vou colocar aqui Demo Azure Vidal, é isso? Pronto, Demo Azure Vidal. Pronto. Modo de deployment. Esse modo de deployment aqui que eu vou estar utilizando, eu vou usar o clássico ou o modo Resource? Eu vou usar o ARM, Azure Resource Manager. Aqui eu tenho dois tipos, né? Eu tenho o tipo geral ou blob. Quando eu configuro blob, significa que eu estou fechando esse storage account para eu poder estar trabalhando somente como blob, igual eu comentei com vocês. Tá ok? Aí eu tenho ali algumas... eu estou direcionando o meu storage account para ele trabalhar dessa forma, somente como blob, recebendo arquivos, trabalhando nesse tipo de cenário. Agora, eu não quero só blob, eu quero blob e mais files, tabelas, assim por diante. Não que eu não tenha blob, mas eu vou ter. Então, nesse tipo aqui, padrão, ele me entrega exatamente todas aquelas opções que eu falei para vocês. Standard ou Premium? Já falei para vocês qual a diferença de Standard ou Premium, né? Dependendo do que eu selecionar aqui, ó, se eu colocar Premium, eu tenho que obviamente eu tenho que selecionar uma região que trabalhe com discos SSD. Isso daí também tem que estar relacionado com a tabelinha, quais são as regiões e tal. Não são todas as regiões ali que isso no passado. Hoje em dia a grande maioria já dá suporte ali a SSD, mas só que tem no próprio site do Azure ali, eu vou mostrar, tem um paralelo da relação de Premium Storage em cada tipo de data center, tá? No nosso caso aqui, eu vou colocar Standard. Por quê? Porque eu quero mostrar isso daqui, ó. Tipos de replicação de dados. Veja aqui, com Standard eu tenho quantos tipos de replicação de dados? Eu tenho aqui 4 tipos de replicação de dados, tá ok? Deixa eu colocar numa outra região aqui, ó. Colocar no West 2, por exemplo. Vamos colocar aqui o West 2. Ó, o West, ele só me traz um tipo de replicação. Isso daqui é cenário de prova, tá? Qual a diferença de cada um desses elementos? Alguém sabe? Seguinte, nota aí. Quando eu falo de redundância local, LRS, significa que ele vai fazer uma replicação, porém dentro da mesma região. Ou seja, se eu pegar o Data Center Brasil e colocar aqui LRS, Local Redundant Storage, o que ele vai fazer com as informações desse Storage Account? Vai replicar 3 vezes essa informação dentro do mesmo Data Center Microsoft.
Porém, ele tem um conceito chamado domínio de falha. Por mais que ele replique 3 vezes, ele não vai replicar 3 vezes dentro do mesmo hack, mas pode ser que ele replique dentro do mesmo hack. Né? Então ele cria um cenário onde ele armazena as informações em domínios de falhas diferentes, garantindo ali uma tolerância à falha a um hack, por exemplo. Mas veja, está na mesma região. Se você tiver algum problema na região inteira, algum tipo de problema de acesso na localidade, você vai ter indisponibilidade das suas informações, porque a região foi afetada. Tá, ok? Mas a sua informação ela é replicada 3 vezes dentro da mesma região. Tá, ok? Muito bem, mas qual a diferença desse local redundância zone para zone redundância storage? Aqui é o seguinte, ele faz exatamente essa réplica 3 vezes, mas na verdade são 6. Ele replica 3 aqui também em 2 ou 3 outras regiões. Exatamente isso. Mas só que esse recurso aqui, ele é recomendável e ele é direcionado mais para quando você está trabalhando com blobs. Mas para quando você está trabalhando para blobs. Essa é a recomendação, ok? A partir de 14 de fevereiro de 2014, é isso, que disponibilizou esse recurso. Eu vi uma referência aqui que falava sobre isso. Quer ver? Ó? Vocês estão vendo a minha tela aí, não estão? Ó, quer ver? Tem uma anotação sobre isso. Cadê? Tinha uma data lá, não ia lembrar a data. Aqui, ó, essa data aqui, ó. É isso aí, é isso mesmo, ó. 14 de fevereiro de 2002. Então, esse recurso realmente está disponível para blocos, para blobs depois dessa data, que é esse serviço aqui. Exatamente isso. Tem que olhar na documentação. Uma vez que você entendeu que esse cara é uma redundância local, beleza. E o outro? Aí o nome já fala. É uma redundância geográfica. Então ele vai replicar para múltiplas localidades a sua informação. E esse outro camarada aqui? É a mesma coisa, replicando em múltiplas localidades. Mas porém, se a localidade 1 cair, ele assume a localidade 2. Ele permite um acesso de leitura na localidade 2. Vidal, mas para a prova, como que eu vou saber qual que eu tenho que usar? Vai depender do cenário. No cenário de prova vai trazer uma questão assim, ou no seu dia a dia de consultoria, você vai implantar uma consultoria e você tem minha aplicação, eu consigo reconstruir os dados de uma forma rápida. Consigo voltar um backup, consigo copiar de lá para cá, consigo montar minha área de storage rapidamente. Então, não necessariamente você tem que ter o custo de fazer uma replicação geográfica. Você pode ter o custo mais reduzido fazendo uma replicação somente de armazenamento local. Claro que cada uma dessas opções aqui que você está vendo, cada uma delas tem um custo diferente. Tem um preço diferente. Por quê? Porque a informação sendo armazenada e também sendo replicada em múltiplos data centers. Tudo isso tem um custo. Qual é o custo de uma replicação de dados sendo realizada num único local? E qual é o custo de uma aplicação de dados sendo replicada em múltiplas localidades? Então isso faz parte do custo. Então no nosso caso aqui a gente vai deixar uma replicação local mesmo, tá ok? Com criptografia ou sem criptografia? E aí você pode habilitar ou não aqui. Você seleciona a sua subscription e já seleciona o teu Resource Group. Como na primeira aula nós já falamos que temos um Resource Group aqui chamado AKDTI, é isso ou é o Azure Demo? Não, é o Azure Demo, né? O Demo Azure, alguma coisa assim, né, meu? Aqui, ó, Demo Azure. Pronto, seleciono o meu Resource Group aqui. Pronto, Don't Create. Pronto. Validação criada com sucesso, olha lá. Clico aqui em Deployment Start, ele me mostra, ó. Olha lá, acabei de criar um Storage Account. Status, Deployment. Tá vendo aqui? Muito bem. Vamos dar um refresh. Enquanto ele cria aqui, vamos entrar no Resource Group aqui, vamos ver se ele já aparece esse objeto para nós aqui. Olha lá, criado com sucesso. Já entrei ali, já cliquei, já apareceu. Pô, Vidal, mas é simples assim? Vai lá e cria um Storage Account, olha lá, startou, aceitou, montou a estrutura. Perfeito. Eu venho aqui em Our Resource, né? Olha lá, ele já me traz os meus registros aqui.
E aí eu pego aqui o meu, como que é? Azure Demo, cadê? Demo Azure, na verdade. Ele já faz o filtro e eu vou achar ali o meu Storage Account. Então deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Storage Account Vidal. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Criei o Storage Account. Parabéns! É isso daí, pessoal. Então veja, na aula passada a gente falou sobre montar infraestrutura de rede. Hoje a gente está montando uma infraestrutura de armazenamento. Exatamente isso. Montando uma infraestrutura de armazenamento. Montando uma infraestrutura de armazenamento. Aqui dentro dessa estrutura aqui, deixa eu abrir aqui o storage. Quero ir direto no recurso de storage para já mostrar para vocês. Está aqui, ó, storage accounts. Ele vai me listar todas os storage accounts que eu tenho. Eu pego aqui o Azure Vidal. Beleza. E aqui é o mundo perfeito, né? Olha lá, aqui que eu tenho blobs, files, tabelas e keys. Você já sabe, acabei de explicar para que serve cada uma delas. Então aqui, ó, eu consigo já entrar aqui em files e fazer aquilo que eu falei para vocês, ó, criar um compartilhamento, ó. Criar um compartilhamento. Vamos fazer isso? Criar um compartilhamento? Vamos criar um compartilhamento aqui chamado MVP Summit. Olha lá, MVP Summit. Qual o tamanho desse compartilhamento? Ah, não deixou criar aqui? Pera aí, deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu pedir para criar de novo. Ué, colocar aqui, ó, nome do compartilhamento, MVP Summit. Pronto, agora foi. 1 GB. Criar. Pronto, pessoal, acabei de criar um compartilhamento. Olha como foi simples. Vidal, como que eu me conecto nesse compartilhamento? Clica nele. Ele vai te dar essa tela aqui, ó. E você dá um connect. Olha que lindo. Dá um connect, ó. Pronto. Net use. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? É exatamente isso, ó. Der um net use aqui, ó. Deixa eu copiar para um notepad aqui e mostrar para vocês. Ó. Coloco a letra que eu quero, por exemplo, um T2 ponto. Caminho de rede, já está aqui. Esse cara aqui, ó, Storage Account Key Access, aonde eu pego ele? Deixa eu te mostrar. Você pega ele aqui, ó. Ó. Você pega ele aqui, ó. Ó, Key Access. Tá vendo? Dentro do Storage Account, na raiz, eu tenho Key Access. Eu venho aqui e pego ele, ó. Ó, peguei. Tá vendo? Copiar para a área aqui, ó. Ó. Pronto, ó. Acabei de... Opa. Acabei de montar a estrutura. Tá vendo aqui? Para ele poder fazer esse mapeamento. Tá? Que mais? Deixa eu entrar de novo lá no Files e mostrar também a opção da gente detalhar a URL daquele camarada. Ó. Em Files, peguei um compartilhamento, poderia criar um outro compartilhamento. Dentro desse compartilhamento eu posso adicionar um diretório, né? Ó, eu posso adicionar uma pasta aqui, PPTs, tá vendo aqui, ó? Posso adicionar um diretório, posso adicionar uma pasta, tá vendo aqui, ó? Olha lá, crio uma pasta dentro da estrutura, ou até mesmo faço upload, né? Upload de arquivos, né? Eu venho aqui, ó, seleciono o arquivo que eu quero, ó, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó? Seleciono o arquivo que eu quero, faço um upload, ó. Lá, acabei de fazer upload de uma resenha de Big Data e um upload aqui desse arquivo aqui de apresentação. São 2 arquivos que eu deixei aqui de demonstração. Tá vendo aqui? Muito bem. Mas eu posso também fazer upload de uma outra forma, utilizando uma ferramenta chamada Azecop. Anota aí, quando a gente fala de Azure Storage Account, existe uma ferramenta chamada um utilitário de linha de comando chamado Azecop. Se cai na prova, cai. Faça aí.
faz o download desse AZCOP, você vai instalar ele na sua máquina, e aí você vai abrir e ele vai te trazer esse prompt de comando. Ó. Você vai pegar ele na tua máquina e vai ter esse prompt de comando. E existem diversas sintaxes dentro do AZCOP que permite com que você consiga fazer download, upload, cópia de informações e assim por diante. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer download das informações de um blob, upload para um blob, copiar de um blob para um file server e assim por diante. Ó, aqui é legal, tem até uma opção aqui que eu falo bastante. Ó, eu consigo copiar de um blob, ó. De um blob, cadê a estrutura aqui, ó? Cadê? Eu consigo copiar de um blob para um outro file server, para uma estrutura de files. Então eu consigo fazer o quê? Eu consigo tirar a informação que está num blob e mandar para um disco. Eu consigo tirar a informação que está num blob e mandar para um files. Eu consigo tirar a informação que está num files e jogar para um disco. Veja que discos não está aqui, pessoal. Não está aqui. Discos é uma outra estrutura. Por isso que eu falei, eu vou tratar a parte. Tá vendo? Eu consigo fazer todas essas manobras. Como? A AZCOP. A AZCOP é uma ferramenta fantástica que permite facilmente a gente desenvolver esse tipo de recurso. Tá ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Ó, quero subir arquivos para esse files, para esse compartilhamento. Pessoal, esse é um compartilhamento de rede, é um SMB 3.0, que eu acabei de publicar ele. E como que eu acesso ele? Se eu entrar aqui, ó, eu tenho propriedades, eu consigo ver como que eu acesso ele. Essa é a URL dele, ó, pessoal. Ó que top. Essa é a URL do meu objeto que eu acabei de criar. Se eu pegar essa URL e colocar aqui, ó, pronto, ó, essa é a minha URL. Aqui, se eu mostrar para vocês, ó, como que está estruturado, eu tenho aqui dentro do AZCOP, eu quero fazer, por exemplo, upload de file server. Eu quero fazer upload de vários arquivos. Tranquilo, ó. Tá aqui, ó. Copia, monta a estrutura. Essa é a sintaxe, ó. Essa é a sintaxe. Então eu vou pegar a chave, que eu já sei qual que é a chave que eu copiei anteriormente. Coloco a chave aqui. Muito bem. Cato o nome do meu share aqui, ó, HTML, ó, tá vendo? HTTPS, no caso aqui, ó, coloquei aqui, muito bem. E aí eu tenho que pegar a pasta. Eu tenho uma pasta que eu já deixei configurada aqui, que é essa pasta aqui, ó, demo files. Pronto, ó. Pronto. É isso. Pronto. Ó, se eu pegar isso daqui e jogar dentro do AZCOP, pedir para ele, vamos copiar isso aqui, copia, AZCOP, Ctrl C, Ctrl V, pronto, agora senti firmeza. Muito bem, olha lá, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a transferência de arquivo local para dentro do Azure. Ele está tirando da minha máquina, de um diretório chamado series.demofiles, que tem 4 PPTs e slides que eu fiz download do Microsoft Ignite, e ele está subindo, está fazendo upload para a área de files do Storage Account. Depois, estando nessa área de files, eu posso dar um netuse dentro da própria máquina virtual e mapear esse conteúdo. Então veja como é fácil e simples a manipulação de arquivos, de objetos, de tabelas, o que seja, dentro do Azure. Deixa ele fazer esse upload aqui. Enquanto ele faz esse upload aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês um outro upload que eu já fiz. Então o que ele vai fazer? Ele vai aparecer esse upload aqui, ó. Nessa área aqui, quando eu der um F5 aqui, ó, esses arquivos eles vão estar populados aqui, ó. Opa, já subiu. Opa lá, fazendo a transferência aqui, ó lá. Olha lá, ele já... Opa, tá aqui, pessoal. Tá vendo? Claro que eu estabeleci uma cota, se eu colocar mais ou menos, ele... Dependendo da cota que eu vou estar trabalhando, olha lá, tá fazendo upload. Já ele vai me dar o relatório de todo esse upload, mas ele já trouxe aqui os arquivos para cá. Ó, tá copiando aqui, ó, tá vendo? Olha lá, finalizado, pessoal.
finalizado. Demorou aqui 2 minutos e pouco, 4 arquivos foram replicados com sucesso. Deixa eu finalizar essa demo aqui, porque senão vai ficar demo pela metade. Olha lá, demo Azure Vidal, files, Azure, tá aqui, ó, essa estrutura. Tá vendo aqui? Tranquilo? E o Connect que eu falei para vocês está lá, né? Eu já montei o Connect aqui. Deixa eu até NetUse, tá aqui, né? Dar um copy nesse NetUse aqui. Porque o que eu quero fazer, ó? Veja só. Isso daqui é a minha estrutura de storage account. Uma vez entendido isso, todas as atividades que acontecem dentro do storage account, tudo isso que eu fiquei manipulando agora, é visível aqui, ó. Eu consigo startar, visualizar os logs, dar um search aqui de origem e destino e fazer uma análise do que está do log de atividades aqui dentro desse storage account, tá ok? Olha lá. Consigo fazer até uma análise através do OMS aqui, utilizando um log search do OMS, fazer uma integração aqui com insights e assim por diante. Além disso, eu consigo definir permissões de acesso, quem pode ou não utilizar o meu storage account. Eu defino aqui, adiciono um usuário, eu dou a permissão para ele, né? Eu dou um dependendo da minha estrutura, eu dou o acesso, né? Para ele poder consumir essa minha área de storage, né? Ó. Vamos, tá carregando ainda, tá carregando. Olha lá, aqui são os dois usuários dos quais tem acesso, mais os administradores, mas nada impede de eu vir aqui selecionar a função que eu quero e depois adicionar o usuário. Essa é a maneira na qual você dá acesso a esse tipo de storage account. Basta selecionar ali e ele já libera o acesso. Consigo trabalhar com aquele cenário de tags também, consigo taguear alguma estrutura, mas antes disso eu tenho que criar a chave desse recurso para poder estabelecer a tag. E eu tenho uma área aqui bastante importante que permite com que eu consiga fazer diagnóstico de alguns problemas que podem acontecer dentro do storage account. Basicamente ele já faz um processo de monitoração da saúde do seu storage account. Alguns problemas que acontecem, eu já tenho listado aqui ó, uma possível solução para aqueles determinados problemas, que isso aqui é o que nós chamamos de problemas conhecidos. Então eu tenho aqui algum problema conhecido aqui, eu consigo eventualmente já chegar em alguma solução. Caso contrário, eu abro um ticket. Para quem nunca teve experiência de abrir um ticket, basta você clicar aqui. Ele vai te jogar para um formulário, você preenche o formulário, já chega um e-mail direto para o time de suporte, que é responsável pelo Microsoft Azure, dessa subscription, assim por diante. Então tá aqui, ó, basta ele vai carregar aqui o plano, eu dou um ok, eu seleciono o problema, ó lá, escolho o tipo de, eu tô com problema em blob, tá bom, storage account, problema no blob e tal, dou um next. Aí eu vou lá e descrevo o problema. Estou com um problema assim, 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 assim. Esse é o meu cenário. Esse é o meu recurso. Olha lá, eu coloco aqui que aqui você precisa que nessa subscript que eu tenho, eu não tenho direito a abrir chamado, mas só queria mostrar para vocês que aqui você descrevia o problema e dava um next e ele abriu o ticket para ti. Tá? É bem simples até. Não esqueci de abrir o ticket. Tranquilo, você pode vir aqui, ó. Clica aqui nessa engrenagem aqui, ó. Nessa engrenagem aqui, não, aqui, ó. Nessa interrogação, criar um ticket. Tá vendo aqui? Ou gerenciar seus tickets existentes e tal. Tranquilo, tá? Uma vez entendido isso, aí eu mostrei para vocês as chaves de acesso, né? A chave na qual permite que eu consiga, através do AZCOP, através do NetUse, acessar, né? Aqui a minha estrutura, como que está configurado, né? Olha lá, se eu quiser alterar a replicação aqui, tá vendo? Como está configurado, eu posso alterar, olha lá, posso alterar a replicação? Posso alterar a replicação aqui, ó. Basta eu alterar, dar um save aqui, ó, dar um save aqui e já foi, tá ok? No caso aqui eu não vou salvar. Posto isso,
o que nós temos? A possibilidade de gerenciar o que é ou não é publicado, o que pode ser ou não acessado. Você viu que tudo ali eu consigo acessar via Blob. Eu mostrei para vocês aqui que no Blob você consegue acessar, olha lá, através do AZCOP. Né? A AZCOP consegue exportar as informações do Blob, exportar da tabela, copiar, tá, assim, upload, download. Qual que é o grande segredo? Você tem que fazer download do camarada. Então clica aqui, ó. Olha lá, já me deu a opção de fazer download. Tá vendo aqui? Aí você faz download do camaradinho aqui, já era. Mas eu consigo colocar qual que é o... como que eu posso tratar isso? Permissões de compartilhamento de acesso aqui ao seu storage account. Se eu quero liberar blob ou se eu quero liberar tabelas, o que eu vou estar liberando? Qual é o tipo de objeto e recurso que eu vou estar liberando? Tá, ok? E se eu libero, se expira ou não, se é somente HTTP ou HTTPS também, e qual é a chave que eu vou estar utilizando. E aí eu trabalho com isso aqui. Propriedades, ele me trata do storage account propriamente dito, qual que é a estrutura dele, quais são as propriedades desse storage account, o que está ou não está configurado aqui. Né? Consigo também, de alguma forma, adicionar recursos que eu quero travar, que eu quero fechar recursos para que não sejam acessados, e eu determino o escopo no qual que eu quero fazer isso, né? Para dar esse lock aqui. E toda essa estrutura que eu estou mostrando, é possível você fazer um gerenciamento através de PowerShell. Né? Você tem templates, é o ARM, tá? É o Azure Resource Manager. Consigo pegar esses templates, salvar e fazer deployment depois disso através desse template. Ou eu consigo usar, por exemplo, Azure Command Line Interface, que é essa estrutura aqui. Ou até mesmo PowerShell, ou até mesmo .NET, ou até mesmo Ruby. Tá ok? Ou tá aqui os parâmetros, já que eu consigo subir esses parâmetros aqui. Então, são tudo recursos que permitem com que eu consiga fazer esse tipo de automação. Né? Se eu editar aqui, ele já vai entregar isso para mim. Feito isso, pessoal, o Storage Account está pronto, está configurado. Se eu for trabalhar com Blob, eu consigo visualizar aqui todas as propriedades do Blob. Se eu for trabalhar com arquivos, está aqui, com tabelas aqui e queries aqui. Monitoramento e alertas é muito fantástico. Cai na prova, cai igual água, né? Por quê? Porque eu consigo criar um alerta se o meu storage alcançar uma cota específica, se eu consigo criar if e condições para que eu consiga lá na frente tomar uma ação, né? Tomar uma ação, olha lá, o recurso, espaço utilizado, digamos, ou tipo de arquivo. Eu coloco a métrica ali que eu quero estar utilizando, né? Lá, capacidade, ó. Quero usar uma métrica de capacidade. Então, quando a capacidade for maior ou igual, ou for menor ou igual no caso nosso lá, a gente tinha falado que era 1 GB. Então, se chegar a 800, aí é 1024. Aí tem que fazer aquele cálculo lá, deixa eu ver aqui. Quantos zeros eu tenho aqui? 8.000? Acho que é isso, né? Olha lá, o período que eu quero estabelecer isso e se ele vai me mandar um e-mail ou não. E aí, no caso aqui, eu estou falando, se for igual, maior ou igual, eu quero receber um alerta a métrica que eu estou utilizando é de capacidade. Então, para esse recurso aqui, tá ok? Olha lá, eu poderia trabalhar com outros percentuais, pessoal, ó, que fantástico. Se tiver um erro, ó, vindo do cliente, se tiver total de requisições, bater um número de requisições, se tiver um tanto de containers, se tiver um número de timeout e error, tá vendo aqui o tipo latência, tá vendo aqui, ó, disponibilidade, se alguém tentar acessar, der um timeout, isso aqui são todas as métricas que eu consigo estabelecer, pessoal. Extremamente importante que tudo isso que você está vendo aqui agora, que você crie e faça isso, porque você vai ter essa experiência sua, né, uma vez que você visualizou aqui da forma que eu estou fazendo, tá ok? Opa, cancela, dá um ok aqui, pra gente só para ele validar e criar essa regra de alerta aqui pra gente, né?
permitir ele adicionar essa regra aqui. Dúvidas, lástimas, lamentações, indagações, queixas, tranquilo? Olha lá, criou uma regra com sucesso aqui, ó, capacidade aqui, ó, que eu coloquei. Tá vendo aqui? Consigo também, a gente consegue desenvolver ainda dentro daquela estrutura ali, se vai estar ou não habilitado o diagnóstico, as métricas que você quer que ele estabeleça. As métricas são essas aqui, ó. Aqui no caso está sim habilitado. Com uma retenção de 7 dias, você consegue aumentar ou diminuir essa retenção aqui, ó. Tá vendo? Tranquilo? Deixa eu mostrar a métrica só para você ver o que acontece, ó. Se eu entrar em métricas de files, ele vai me mostrar como que está o uso a monitoração desse storage account no que tange a files, né? Aqui ele não trouxe nenhuma, que ele não tem dados disponível aqui, mas eu tenho um outro storage account aqui que tem, deixa eu mostrar para vocês aqui, quer ver? Que é aquele mais antigo que a gente tá. Esse aqui eu criei agora, não ia dar para ver mesmo porque ainda não deu tempo dele fazer a coleta da métrica, né? Mas aqui, deixa eu pegar um outro storage account aqui. Esse daqui é o SSD. Isso, é o SSD que eu criei na primeira aula, né? Esse aqui, ó lá, eu tenho aqui o disco, o VHD. Não, eu quero esse outro aqui, ó. Não quero o VHD não. Tá vendo aqui? É Premium, ó. Muda toda a estrutura. Deixa eu pegar esse outro aqui, ó. Isso. Aí, meu caro, ó, pegar em files, aí, pegar métricas, aqui ó, métricas de files, aqui ó, métricas, aqui ó, pronto, tá vendo aqui? Olha lá, isso aqui faz todo o processo de monitoração. Aqui, nossa, aqui ó, vai mostrar a latência, a porcentagem de sucesso e assim por diante, ó, total de requisições, blá 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 blá. Tá ok? Então é importantíssimo deixar claro também esse recurso no qual permite com que a gente consiga fazer essa monitoração. Que mais? Criptografia aqui eu falei. Aqui files, você visualiza o files. Deixa eu ver no blobs aqui, container, se eu tenho alguma estrutura. Ó, aqui eu já tenho aquele container aqui, ó. Também é o que eu queria falar. Quando você mapeia para dentro do container aqui, ó, o tipo de arquivo que você está vendo aqui, ó. Aqui é o VM Demo, tá vendo aqui as propriedades da configuração da VM. E aí quando eu criei o container aqui, ó, eu tenho aqui as políticas de acesso a esse container. Tem aqui, ó, as políticas de acesso, private, propriedades. Você consegue ver aqui qual que é a URL para você conseguir fazer daquela mesma forma que você fez no Zcopy, que você copiou de files. Aqui que você jogou essa URL aqui, você ia pegar, substituir essa para blob. Então você ia alimentar essa área aqui. Ou fazer um upload. Daqui você faz um upload direto para um blob. Então esse é o recurso aqui no qual, olha lá, aqui eu seleciono o arquivo, faço o upload para um blob. Tá vendo aqui? E aí eu faço o upload para um blob aqui dentro dessa estrutura. Que mais? Acho que é isso, meu caro. De storage, que eu tinha que estar passando para vocês para poder trazer, dar uma visão mais introdutória, já para a gente desenvolver esse trabalho de storage, é justamente isso. Falamos então sobre blob, tabelas, queuing, e próximos vídeos nós vamos estar falando sobre discos, standard, premium. A diferença deles é SSD e tal, mas a gente vai trabalhar mais dentro deles porque a gente vincula com a máquina virtual, que é o assunto que eu vou estar falando, que é justamente isso. Aproveitando que você já está aqui, vou fazer uma palhinha aqui, que é o seguinte: dentro da máquina virtual, o que eu vou estar falando no próximo vídeo, que você não pode deixar de ver o próximo vídeo? É o seguinte, vou estar falando aqui, ó, vou pegar uma máquina virtual, dentro dessa máquina virtual eu vou estar adicionando discos. E aí eu vou estar trabalhando com discos dentro do Microsoft Azure. E esse disco, obviamente, ó, atachar um novo disco. Então eu vou ter que atachar esse novo disco. Mas um disco ele vem a partir do quê? De um storage account. Então eu vou ter que mapear ali o storage account que eu vou estar utilizando. Ó. Tá vendo aqui? Ele já tem até o location. Aí eu vou estar falando com vocês sobre performance. Isso daqui está diretamente relacionado à performance. IOPS. Tem que ver. E aqui eu já deixei, fiz a deixa, né? Você só consegue criar um disco do Azure de até 1 tera, né? 1 tera.
1 tera, tá aqui, ó, 1 tera. Ah, mas eu quero 3 tera, 4 tera, então cria outros discos e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente desenvolve, faz esse trabalhinho aí, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu pegar essa máquina virtual aqui, deixa eu dar um start nela, vou logar nela e mostrar uma coisinha aqui para vocês aqui dentro dessa estrutura de storage e tal e discos. Eu vou logar nessa VM aqui. É isso? Uau, lembrei a Sam. Muito bem, muito bem, muito bem. Então lá, criei a máquina virtual. Quer dizer, a máquina virtual foi criada na primeira aula. Loguei nela, pessoal. Tranquilo? Olha lá. Máquina virtual devidamente logada. Eu quero fazer um acesso aqui nessa máquina. Eu quero fazer um NetUse dessa VM dentro do Blob. Dentro do Blob não, dentro do... Qual que é o nome? Dentro do Storage Account. Ó, pessoal, máquina virtual criada. Vou tratar com vocês aqui. Quando você cria uma máquina virtual de olho fechado, você tem aqui o disco do sistema operacional. Você tem um disco aqui, que é um disco temporário. Tá ok? Toda a informação armazenada aqui, eu vou falar, mas assim, toda a informação armazenada aqui é temporária. Reiniciou a máquina, desligou, ele perde, tá? E eu quero dar um NetUse aqui. Vamos fazer um teste aqui, ó. NetUse completado com sucesso. Dentro da máquina virtual, acabei de mapear um T2 pontos. Dou 2 cliques, ó, aqueles conteúdos que eu acabei de copiar da minha máquina e joguei para a máquina virtual. Daqui, ó, se eu tivesse que fazer um acesso, ó lá, copio os arquivos para cá. Ó. Pronto, ó. Tá vendo, ó? Pessoal, copiei da minha máquina para um blob ou para um files SMB, fiz o NetUse da máquina virtual para aquela storage account e copiei o conteúdo. Viu a manobra? Viu a manobra? Importantíssimo, pessoal. Também a gente poderia trabalhar com outro cenário. Você cria um VHD, joga os arquivos dentro do VHD, faz upload desse VHD e atacha o VHD na máquina virtual. Também é um outro cenário. Mas são recursos e manobras que permitem com que a gente consiga fazer isso, tá? Então, olha lá. Essa aqui é a demonstração aqui que fecha a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a sua atenção nessa nossa última hora, né? Nesse nosso terceiro vídeo dessa série de vídeos do Microsoft Azure. Próximo vídeo nós vamos estar falando sobre computação, criando máquinas virtuais e tal, vamos montar toda a estrutura. E qualquer dúvida, deixa aqui abaixo seus comentários. Você vai ter acesso, quer dizer, já tem acesso, né, a seu mapa mental. E deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Acho que não. Sobre Microsoft Azure. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a sua atenção por hora. Se você tiver alguma dúvida, lástima, lamentação, entre em contato comigo e bora lá. Bora aprender Azure. Dica para ti agora. Mapa mental, cria o trial e faz exatamente tudo que eu acabei de mostrar aqui com a Zcop, montar a estrutura. Você fazer esses exercícios, uma vez que eu já dei esse pontapé inicial aqui explicando um pouco da estrutura. Tem mais para falar, tem mais disco, tem mais detalhamento, montando essa estrutura toda em cima de PowerShell, mas aos poucos a gente vai estruturando isso daí, ok? Muito grato e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!